Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Benza a Deus, Otaon, mais uma vez. Hoje a gente quer falar de um lugar especial, através da nossa intuição, através das nossas consciências, através dessa consciência vibracional, né? Se você já teve essa intuição de conectar com alguma pessoa ou algum animal de estimação, e também sentiu que essa pessoa precisa, ou esse animal de estimação precisa, ou lembrou de alguém, essa pessoa te ligou. Isso tudo faz sentido e a gente vai conversar sobre isso hoje com uma pessoa muito especial, que é especialista no assunto. Então, bora para esse papo. Benza a Deus, Otaon. Gente, hoje começando esse papo maravilhoso, que eu já falei que a gente vai falar de consciência, vibração, tudo vibra, tudo é conexão, tudo tem energia, né? E é uma linguagem universal que essa mulher está desenvolvendo um tema e um trabalho magnífico, inclusive também com os animais, principalmente. Então, eu quero apresentar para vocês Larissa Rios, estreando aqui no Beza Deusa. Muito bem-vinda, Lá. Ei, obrigada. Nossa, já amei a introdução. Obrigada, Má. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço, né, para que a gente possa falar desse tema que é tão gostoso, que é tão profundo e que, ao mesmo tempo, vem sendo cada vez mais presente nas nossas vidas, nas nossas relações. Então, bora lá que tem muita coisa para a gente trazer. Tem muita coisa. É um mix, né, de espiritual com intuição, com o científico também, né? Não descartando a parte científica, que o pessoal às vezes está escutando esse papo, mas fala, ah, isso é muito espiritual. Não, gente, tem todo um significado científico que a Larissa já vai explicar pra gente. Mas antes da gente começar, eu quero apresentar essa mulher, que ela é mentora, ela é terapeuta consciencial e ela trabalha o desenvolvimento humano através dos animais, que é uma coisa maravilhosa. Então, mais uma vez, muito bem-vinda, Larissa. Ai, vamos lá. Eu acho que é muito importante a gente já começar tirando esse estigma, né, da nossa conversa, né, da questão da espiritualidade versus ciências, versus misticismo, né, porque as pessoas levam muito para esse lugar do místico e do ilusório e até do charlatanismo também, de certa forma, e a gente não está falando sobre isso. A gente não está falando sobre religiões, também é muito importante frisar o óbvio, nós estamos falando de espiritualidade, né? E quer queira ou quer não, acredite ou não, nós vivemos, né, no mundo espiritual, nós somos seres espirituais e a espiritualidade faz parte da nossa rotina, de quem nós somos, da nossa saúde, das nossas relações. Então, eu acho que é importante a gente deixar isso, né, já aí para reflexão daqueles que ainda têm um pezinho atrás quando a gente traz esses temas. E falando da questão da comunicação vibracional, né, da comunicação consciencial, isso é algo que a própria ciência já explica há bastante tempo, né? Lembrando que a ciência vem depois da espiritualidade, surge depois, mas para quem gosta das explicações e das comprovações científicas e tá tudo bem, já existem muitos estudos aí falando sobre isso, falando das trocas energéticas, como você bem disse, tudo vibra, né? Tudo, nós, os animais, as plantas, os objetos, tudo está em constante vibração. E essas vibrações são trocas de informações, né? Através das vibrações a gente está se comunicando o tempo inteiro. Assim como na nossa casa também, a gente pode extrapolar um pouquinho também, né? Que às vezes a pessoa fica pensando só pessoas, animais e plantas. Não, sua casa inteira tá comunicando com você, seu carro, tudo, como a gente está comentando aqui, né? Se tem um problema na sua casa hidráulico, é metafísico, gente. Vai ver o que está acontecendo, porque isso ali vai te falar muitas coisas sobre você, seu estado emocional, mental, psíquico, enfim. E aí, Lari, queria começar também, já que você começou brilhantemente, eu quero entrar nos seus cases de sucesso, claro, mas eu quero deixar uma mensagem aqui para o público, o que, que você está intuindo aí hoje, né? Para as pessoas que estão ouvindo aqui. Eu acho que o que já me vem aqui muito forte desde o início é abram os corações. Mais do que a mente, abram os corações, porque o que a gente está trazendo aqui é uma linguagem do sentir. A base da comunicação intuitiva, ela é o sentir. É claro que o cérebro, né, a nossa parte racional faz parte brilhantemente depois, para que a gente possa decodificar as informações vibracionais
e traduzir para a nossa linguagem, no nosso caso, né, o verbal e o português, falando especificamente de nós aqui. Mas tudo começa no sentir. Então, abram os corações para tudo que a gente vai trazer aqui hoje e deixe entrar, né, e reverberar aí em vocês. Maravilha, maravilha. Vamos lá, você tem um case de sucesso aí na sua cartela, né? Falando sobre os animais, entrando agora um pouco sobre os animais. Eu vi também que você fala muito sobre o luto, né? Respeitar o luto também dos animais de estimação, quando a pessoa passa por isso. Mas eu queria comentar um pouquinho do seu trabalho que você faz aí com artistas, cantores, cantoras. Como é que está sendo isso para você? Ai, tá surgindo aí, tá crescendo, tá expandindo, né? Ai, a gente tem a Anitta aí no leque de clientes, né? E graças a Deus, através dela, porque é uma pessoa de muita visibilidade, enfim, influencer, né? Então, através dela tem vindo muita gente aí e a coisa tá expandindo, graças a Deus. Mas a gente não atende só artista, não. A gente atende quem chegar, quem sentir, quem estiver precisando. Claro. Maravilha. Só para o pessoal entender o que a gente está falando, né, gente? A Anitta recentemente fez um comentário, um feedback para a Lari, que foi maravilhoso para o seu trabalho, né? E você cuida dos animais dela, né, de estimação. É, exatamente. Na verdade, assim, ela tem vários cães e assim como muitos de nós que temos animais de estimação, né? Os animais de estimação, eles ao longo do tempo, eles foram saindo dos quintais, né? Antigamente eles eram criados nos quintais e foram vindo cada vez mais para dentro das nossas casas, para as nossas famílias e hoje são considerados como membros da família, né? A família multiespécie que se fala tanto por aí. E ela não é diferente, então, assim como nós, ela também tem muito amor e muita dedicação pelos cães dela, considera como membros da família, dentro da rotina dela, e tem uma preocupação com tudo aquilo que surge, seja um desequilíbrio comportamental, uma doença. Às vezes não precisa surgir um problema, às vezes é uma questão mesmo de manutenção da qualidade de vida, da rotina desse animal, né? No caso dela especificamente, mas muita gente pode se identificar aí. Ela é uma pessoa que viaja muito, se ausenta muito da vida desses animais e muitos animais podem sofrer, né, de ansiedade de separação, de síndrome do abandono, quando o tutor viaja muito, deixa muito eles, né, mesmo que estejam bem cuidados, porque o vínculo é conosco. Então, no atendimento específico dela, a questão ali está muito em olhar essa questão da qualidade de vida e da manutenção da rotina dos animais na ausência dela. Mas é bem interessante, né? E já entrando na profundidade aqui do trabalho, porque muitas vezes a gente chega para esse atendimento achando que só se trata do animal. Então, o meu animal está com um problema, o meu animal está com uma doença, e quando eu acesso o campo energético e me comunico com a consciência desse animal, né? E aqui me vem até um parêntese, muito engraçado, porque quando a gente fala isso, ai, como assim comunica com a consciência do animal? Fala com os animais, né? Isso acontece de novo, energeticamente. Nossas emoções e nossos pensamentos são energias vibratórias e estão o tempo inteiro transitando num campo que se chama campo eletromagnético ou campo morfogenético também. São dois campos. Quando eu falo isso, né, de conversei com o animal através do que muito se conhece de telepatia. As pessoas acham isso engraçado e não acreditam. Mas eu trago um exemplo que é assim: a gente acredita no que está acontecendo aqui agora, né? Você está em São Paulo, eu estou em Florianópolis e a gente está conversando através da internet. E dezenas, centenas de pessoas vão ouvir esse podcast através da internet. A informação está transitando no campo eletromagnético. Então, se a gente acredita nisso, por que a gente não acredita no poder do nosso pensamento também transitar através desse mesmo campo eletromagnético? Então, deixo para reflexão aí, já esse parêntese. E voltando, né, a essa conversa com o animal, ele traz, através dessa conexão, a raiz dessa questão. O que está por trás de um comportamento considerado inadequado? O que está por trás de um sintoma de uma doença? Existe o corpo físico, que está ali gritando,
Mas a gente já sabe, metafisicamente, né, e epigeneticamente falando, que a doença física, ela não começa no físico. Ela tem um caminho antes disso. Com os animais não é diferente. Existe um fundo emocional, um fundo espiritual, um fundo até transgeracional que eles trazem, né? E que vai evoluindo para um comportamento inadequado ou para uma doença. Então, existe algo por trás disso que está chamando atenção. Esse animal está chamando atenção através disso, porque a linguagem dele a gente não compreende, né? O latido, o miado. Então, tem a forma que ele encontra de chamar atenção é adoecendo ou trazendo um comportamento disfuncional. Beleza. Então, a gente descobre a raiz por trás do desequilíbrio do animal. Só que aí vem a pegada, né? Vem o gancho que é: ninguém se encontra por acaso. Nem nós, seres humanos, nem nós com os animais. O animal que vem para casa da pessoa é o animal certo para ela e ela é a tutora certa para ele. Então, tem um match, né? Através do fenômeno da ressonância mórfica mesmo. Ninguém se encontra por acaso. Então, esse animal que está na sua família, e que apresenta uma questão, quando a gente descobre o que está por trás, isso acende uma luz para a consciência daquela pessoa, do tipo, opa, e onde que isso está em mim também? Porque se a gente deu match aqui, alguma coisa dessa questão tem a ver comigo. Né, comigo, com o meu sistema familiar humano, com a minha qualidade de vida, com questões que são minhas que precisam ser olhadas. E que muitas vezes eu não estou vendo, mesmo, tá inconsciente, ou até eu já sei que existe, mas não quero olhar. Aí vem esse serzinho que a gente ama tanto e grita. Então, é como se o animal, através do desequilíbrio dele, desse um chacoalhão na pessoa para que ela olhasse para si mesma. Então, eu costumo dizer que o animal é uma ponte para que a gente retorne para a gente mesmo, sabe? Perfeito, perfeito. Até puxar o gancho que você está comentando, eu lembrei de uma cliente que ela tem um animalzinho também, um gato, né? E esse gato, ele tem medo de outros animais. Ele é tipo assim, ele gosta de ser o soberano, não quer outro animal dentro de casa. E quando a gente leva e ela recebe clientes e pessoas que levam cachorros ou outros animais lá, esse gato fica apavorado. E aí, como é que funciona isso? Bom, claro que eu vou trazer uma leitura aqui sem o acesso propriamente dito do campo, né? E Tá. cada um é cada um, eles são indivíduos como nós, trazem questões, né, individuais, mas vou falar de uma forma geralzona, tá? Normalmente, animais que têm questões relacionais da sua própria espécie, ele tá falando muito sobre a forma como nós nos relacionamos com a nossa espécie, né? Olha, Porque é isso, quando a gente olha para essas relações que estão sendo construídas hoje entre seres humanos e animais, a gente vê relações disfuncionais, porque nós nos afastamos cada vez mais da nossa espécie, da relação com os seres humanos. Sabe aquela famosa frase que a gente vê muito o povo que tem bicho, que ama bicho, falar, prefiro bicho do que gente? é verdade. Aham. Por trás dessa brincadeira aí, existe algo muito profundo, que é eu prefiro lidar com a outra espécie do que com a minha própria. Aqui não tá rolando. E aí, se a gente for olhar mais profundo ainda, isso vem lá de trás, da nossa base, do nosso sistema familiar. O que aconteceu lá atrás na minha infância, nas minhas primeiras relações, que me fizeram desenvolver uma certa rejeição, né, por me relacionar com a minha espécie, e eu projetei isso numa outra espécie, que são os animais de estimação. Então, um animal, um cão, um gato, enfim, que não se dá bem com aquele que é da própria espécie dele, opa, algo disfuncional tem aí. Porque na Uhum. natureza, eles se relacionam entre eles, Com correto? certeza. Aham. Nós que criamos essa tal dessa relação multiespécies. Porque na natureza, os leões vivem com leões, os elefantes vivem com elefantes e consequentemente, né? Os cães, que eram lobos, vivem em matilha de lobos.
Só que Sim. nós trouxemos eles para dentro da nossa casa e das nossas vidas e criamos uma nova relação. Muitas vezes para fugir, né, daqueles com os quais a gente não consegue se relacionar. Uhum. Tem até um meme que você falou isso, eu lembrei, que você postou no seu canal, que é aquele desenhozinho que o cachorro vai reclamar com o dono, porque ele tirou ele da família dele e vem chamar ele de filho, que não tem nada a ver de filho. Você Exato. lembra, né? Qual que é esse? Lembro, lembro, exatamente. E isso é uma questão muito comum, muito comum. E é bem polêmica mesmo, né? Porque quando a gente fala qualquer coisa sobre isso hoje, que você chama o seu pet de filho, você se auto-intitula mãe de pet, enfim, e as pessoas, né, se defendem, são reativas, mas a questão aqui não é você chamar de filho. Você pode chamar do que você quiser. A questão é com que intenção você está chamando? Em que lugar você está colocando esse animal? Porque a esmagadora maioria dos desequilíbrios que os animais apresentam é simplesmente por eles estarem fora do lugar deles, o lugar de animal deles. Isso não significa que eles sejam melhores nem piores que nós, sabe? Mais valiosos ou menos. É só o seu lugar. Eles são animais que têm necessidades, desejos, né, comportamentos inerentes à sua própria espécie, assim como nós. E aí a gente trouxe esses animais para as nossas vidas e olha que louco, né? A gente quis fugir da relação humano-humano para se relacionar com os animais, trouxe eles para nossa vida e estamos querendo transformá-los em mini-humanos. Olha que doido. E a... Exato, né? E aí a gente vê uma série de coisas hoje nesse mercado que passa por cima da natureza e desses animais, da saúde, do bem-estar, né? Então a gente precisa olhar para eles com mais respeito, né? Com um olhar mais de respeito mesmo e de consideração por quem eles são, né? Já que eles entregam tanto para nós nessa relação. E essa questão com o campo faz total sentido. Lembrando até de uma outra cliente também. Eu vou colocando cases aqui para o pessoal começar a ilustrar e às vezes começar a ver se está acontecendo isso ali na casa deles, né? Tem uma outra paciente que ela ama cachorros e ela já tinha alguns, né? Uns dois, assim. E à medida que ela tentava engravidar e não conseguia, tinha abortos, ela pegava mais um cachorro, mais um filhote. E cada aborto que ela foi tendo, ela pegava mais um filhote. E aí ela começou a encher a casa de cachorrinho, né? Até ela conseguir ter um filho. Então, os cachorros estavam a serviço desse campo do aborto, né? Também podemos dizer assim. Sim, sim, mas é muito. Eles sempre estão no lugar de alguém ou de alguma coisa, sabe? De abortos, da nossa própria criança, né? Eu costumo dizer que nós nos relacionamos com os animais a partir da nossa criança. E por isso nós colocamos neles tantas projeções. Projeção de ser amado incondicionalmente, projeção de ele não me julga, animais não abandonam, animais não julgam, né? Não é isso que a gente fala? Quem tá falando isso? A nossa criança que gostaria de ter recebido isso lá atrás. E aí vem no lugar de filhos que não vieram, no lugar de um relacionamento que terminou, né? Então, normalmente eles estão preenchendo algum buraco nosso. Agora, claro, eles estão a serviço disso, como nós também estamos a serviço. Afinal, como dizia Bert Hellinger, né? Tudo está a serviço do todo. Todos nós estamos a serviço de algo. Então, quando a gente fala eles estão a serviço, não entendam aí, né, os amantes de animais, do tipo, ah, mas então eles estão aqui só para satisfazer as nossas necessidades, só para mostrar os nossos buracos? Não. Lembra que eu falei que eles também trazem questões deles? E aí deu match? Então, eles estão a serviço da gente se olhar para que eles também possam, através dessa relação conosco, seguir o fluxo evolutivo deles, de cura, de aprendizado deles, né? É uma parceria. Exato, Uma exato. parceria. Muito bom. Tem uma frase muito boa que você botou na sua rede também, que é tipo assim: não estamos a passeio, estamos todos a serviço, como você comentou aí, inclusive os animais também, né? E aí você fez um post de acho que foi um cachorro, né? Comentando, você colocou uma frase de impacto lá, assim,
querido humano, eu não vivo por você, né? Que ele também está aqui fazendo sua jornada de aprendizado, né? Eu achei, nossa, realmente, quanto a gente é egoísta, né? Achando que precisa mandar até no animal, na forma que ele tem que ser, na forma que ele tem que agir, né? Sim, sim. E isso é muito pesado para eles, né? Porque a gente olha desse lugar de eles estão aqui só por nós, só para nos amar incondicionalmente, né? Esse amor incondicional que a nossa criança tanto deseja lá de trás do nosso pai, da nossa mãe, talvez, né? Então, mas isso é mesmo inconsciente, né? Vem dessas projeções. Então, a gente está cobrando deles o que a gente gostaria de cobrar lá atrás. Só que eles jamais vão conseguir suprir essas necessidades, porque eles não são da nossa espécie, eles não são nosso pai, eles não são nossa mãe. Então é muito pesado essa cobrança, né? Uhum. E eu queria puxar o gancho também para tecnologia, ciência, já que a gente começou a falar sobre isso no início, que é o seguinte, também eu vi algumas reportagens falando sobre inteligência artificial, já gerando comandos e tecnologias para fazer interpretações dos animais, né? Interpretações de sons, emoções, comportamentos, né? Apesar que temos a nossa tecnologia natural, que é o que você está desenvolvendo aí, né? Da gente se comunicar naturalmente. Mas como que você vê essa questão da inteligência artificial chegando aí para decodificar essa linguagem, né? Vamos dizer assim. Olha, eu sou pró-tecnologia para muitas coisas. Eu acho que facilita muito a nossa vida. Olha essa conversa aqui à distância. Então, eu não sou contra a tecnologia. Mas eu ainda não acredito nessa possibilidade da tecnologia substituir algumas coisas. Então, como eu falei no início, né? A base da comunicação intuitiva é o sentir, é a percepção sensorial. Como que uma máquina, que uma tecnologia vai conseguir fazer isso? Para mim, ainda não é uma possibilidade. Talvez eu esteja muito errada, mas para mim, há coisas que não serão substituídas, né? Que a gente vai precisar. E também a gente vai para aquele lugar, né? De caramba, por que que vamos entregar todas essas funções e possibilidades e habilidades para uma máquina se nós temos isso naturalmente? Quando a gente fala de intuição, parece que é coisa do outro mundo, parece que é um dom especial. Nossa, Larissa, você tem o dom de intuir. Não, gente, todos nós nascemos com intuição, né? Quando bebês, nós nos desenvolvemos a partir da intuição, do nosso sentir. A gente vai explorando o mundo, né? A intuição é esse saber que a gente sabe, mas a gente não sabe como sabe. Então, é o confiar na nossa capacidade. Então, acho que a tecnologia está aí para ajudar em muita coisa, é muito bem-vinda, mas não vamos delegar, né, essa possibilidade tão linda de você se comunicar com outros seres, sejam eles animais, sejam eles plantas, sejam eles outros humanos, né, como você bem disse na entrada, na abertura. Sabe aquela pessoa que te liga do nada? Gente, nunca é do nada. Coincidências não existem. Então, de alguma maneira, você intuiu algo para o campo daquela pessoa e ela recebeu. E mesmo que ela não tivesse compreendido, nossa, veio um ímpeto nela, né? De, vou mandar uma mensagem, vou ligar. Isso é a comunicação intuitiva. E não necessariamente a gente precisa explicar tudo, sabe? Acho que é isso. Acho que abrir mais para esse sentir. Sentir, com certeza. Assim, criou esse papo aqui. Por exemplo, estava eu lá conversando com Sabrina Dourado, fazendo podcast com ela também, que já está disponível aí para vocês. E ela me falou: você precisa conhecer e conversar com a Larissa, porque ela tem uma intuição fantástica e vocês vão comunicar de um outro lugar. Eu estava falando com ela, conversando sobre a comunicação multidimensional também de anjos, arcanjos, que eu faço essas conexões nos meus trabalhos, né? E são outras E são frequências, frequências. consciências, frequências, né? Também. Exato. E também desmistificando essa questão do anjo, como estão humanizando, né, anjos e arcanjos, mas são frequências vibracionais, né, elevadíssimas. Então, conversando com ela sobre isso, ela falou assim: conecta com a Larissa. Aí eu te mandei mensagem naquele dia que você falou lá, né, que foi logo na sequência. Aí pronto, estamos aqui já trazendo esse papo e que eu acho assim, é muito lindo o seu trabalho também. E você faz conexões xamânicas, você faz conexões também com animais de poder, né?
nessa trilha que você ajuda as pessoas a conectar arquetipicamente também, né, com o seu poder pessoal, Exato. né? Exato. O meu trabalho ele vem sempre na frequência dos animais, né? Então hoje eu consigo ver muito claramente. É como se as pessoas chegassem até mim a partir dos seus animais de estimação, só que ainda muito na esfera da Ah, criança que se relaciona com esse animal. E a partir do que o animal de estimação traz de questões dela, aí a gente vai olhar para ela, né? E vai trabalhar o desenvolvimento humano, o amadurecimento, as curas, a expansão de consciência desta pessoa. Aí eu trago os animais xamânicos, porque são, como você bem disse, né? Arquétipos e frequências animais, mas de um outro lugar, dos animais selvagens, dos animais da natureza, né? Então, o meu trabalho é começar com essa pessoa através do animal de estimação, mas seguir o desenvolvimento dela num outro nível através da filosofia xamânica. Então, eu uso dos arquétipos dos animais de poder, daquilo que os animais trazem nas suas características, nas suas habilidades, nas suas forças, nas suas vulnerabilidades, e que muitas vezes diz muito sobre nós, porque a gente também esquece que a gente é animal, né? Que a gente faz parte uhum. desse universo. Então, na terapia com os animais, no xamanismo, é como se fosse uma reconexão com a nossa própria essência, com a nossa origem, sabe? E é lindo isso. Que lindo, que lindo. Já quero experimentar tudo. Eu participei de um ritual também xamânico. Foi um início, assim, começando a me conectar com essas frequências. E fizeram a leitura do meu totem, né? Totem animal, para eu entender quais são os animais pessoais, não sei se pode falar assim, né? Mas que estão mais conectados comigo, né? E realmente foi Uhum. uma abertura de força, de não estou sozinha, sabe assim? Tem muita coisa acontecendo em várias esferas, né? Foi fantástico, assim, amei. É muito potente esse trabalho, sim. Maravilha. E para a gente continuar aqui, também tem um ponto que você traz muito, que a gente está falando dos animais especificamente, e a pessoa que está ouvindo aí talvez possa falar, gente, mas eu nunca percebi isso, nem me toquei, né? Mas você comenta o seguinte: os animais falam o tempo todo, a gente que não escuta, né? Porque às vezes a gente blindou essa capacidade nossa anímica ou sensorial, de alguma forma pode ter até traumas, né? Que bloqueou isso, essa comunicação, como você falou, que é fluida. Ela acontece para todo mundo. É só uma questão de você se conectar com essa percepção. Como que você vê isso? Nós primeiro, nós não nos damos conta dessa possibilidade, muitas vezes. Ou nos até sabemos, mas não acreditamos nessa possibilidade. E também tem essa questão, sim, né, de nós não fomos acostumados a lidar com as nossas emoções, a reconhecer as nossas emoções, a expressar as nossas emoções. E voltando ao mesmo lugar, a base dessa comunicação é o sentir. A gente foi criado e acostumado culturalmente, moralmente, a castrar o sentir, né? De levar até para um lugar, e quem é muito sensível é mimizento, né? Não é isso que a gente fala? Então a gente vai castrando mesmo, a gente vai tolindo a nossa capacidade intuitiva e sensitiva, indo para esse lugar de exaltar excessivamente a tal da racionalidade, que é isso que a gente fala, né? Então o ser humano é superior às outras espécies porque somos racionais. Não sei, né? Porque, por outro lado, tem algo tão poderoso que a gente acabou tolindo. Então, eu acho que tudo em equilíbrio, como o xamanismo ensina, caminho do meio. Nem tão racional, nem tão emocional. É possível ter os dois, e quando a gente consegue conectar essas duas forças que a gente se torna muito mais poderoso do que esse poder da racionalidade, né? Os animais, afinal de contas, a gente diz que eles não são racionais, mas quando a gente pega as comunicações que esses animais trazem, é de uma sabedoria, sabe? É de uma profundidade, é de um direcionamento na vida daquelas pessoas que vivem com eles, que eu falo, beleza, para que tanta racionalidade, né? Talvez sentir um pouco mais nos ajudasse de verdade. Então, acho que é isso. E foi daí que você criou esse trabalho de comunicação intuitiva, né? Interconsciencial, né? Para
para trazer isso para as pessoas, para o campo, uma leitura vibracional de campos, né? Foi daí que surgiu essa técnica sua. Porque é uma comunicação entre consciências. Não é que eu estou falando necessariamente com o cachorrinho, com o gatinho, né? Eu estou falando com uma consciência que habita aquele corpo. Todos os seres, tudo que existe, na verdade, não só os seres, né? Mas aí a gente já vai mais longe ainda. Mas tudo que existe tem um nível consciencial, ainda que a gente não perceba. Então, o que a comunicação intuitiva faz é tornar todas essas informações que estão transitando aí entre os campos eletromagnético, morfogenético, enfim, trazer isso para uma linguagem única. Então, eu acesso a frequência daquela consciência energeticamente, trago as informações e em mim, na minha tecnologia, eu decodifico aqui mentalmente, racionalmente, para minha linguagem. Mas é isso, é entre as consciências, não necessariamente entre as personas, né? O cachorro, o gato, mas a frequência que tá ali. Maravilha. Muito bom. Ô, Lara, eu queria que você comentasse um pouco também sobre o luto, né? A gente começou a comentar rapidamente ali, mas como que você enxerga o luto dos animais? Como que a pessoa que passou por isso deve se comportar nesse momento? Eu vi que você comenta também de fazer o processo mesmo, né? Fazer o processo ali de uma ritualística. Como é que é isso? Eu acho que, como todo e qualquer luto, ele precisa ser reconhecido, vivido e respeitado, né? Porque hoje ainda é um luto não reconhecido socialmente falando, porque a gente ainda objetifica muitos animais. Então, eu vejo muitas pessoas que sofreram a perda de um animal e outros dizerem: ah, mas era só um cachorro, mas era só um gato. Compra outro, adota outro. Mas tá chorando tanto por causa de um bicho. Mas quer queira ou quer não, aquele era um ser, né, muito amado, que fazia parte da vida e da família daquela pessoa, e isso precisa ser respeitado, precisa ser vivido, como qualquer luto. Nós vivemos luto por várias coisas, né? Por um relacionamento que acaba, por um trabalho que a gente deixa. Então, precisa ser vivido, não pode ser descartado. Agora, voltando à questão da leitura profunda das nossas relações com os animais, o que eu vejo dentro do meu trabalho muitas vezes é que o luto vivido pela perda de um animal, ele não é só, entre muitas aspas, por conta do animal. Ele é uma oportunidade, muitas vezes, para que a pessoa dê vazão a outros lutos e outras perdas que ela não viveu, que ela não se permitiu viver. Os animais, eles têm uma capacidade de acessar e abrir uma portinha é, da nossa psique e fazer com que a gente consiga olhar para coisas muito profundas que estão aqui, de traumas, de dores, de crenças que nós blindamos ao longo do tempo. Então a gente estabelece com esses seres uma relação afetiva. Daí a gente se permite sentir com eles, né? Então é uma relação afetiva tão profunda, que por um lado tem aquelas disfuncionalidades que a gente falou, mas por outro, talvez se não fosse por um animal entrar na vida da pessoa, ela jamais se permitiria olhar para questões que precisam ser curadas e transpassadas aí, né? Então, eu já peguei muitos casos de pessoas que chegam para mim no luto de um animal e quando a gente foi ver, era um aborto, eram abortos, né? Às vezes mais de um que a pessoa não reconheceu e não viveu, não chorou. Era um pai que perdeu, era uma mãe que perdeu, era um casamento que acabou. E aí a pessoa faz o quê? Vamos lá, vamos adiante. Não tenho tempo para isso. Só que isso fica guardado. Então é como se o animal ele tivesse essa capacidade mesmo de virar a chavinha do nosso sentir, sabe? Com certeza. Mesma coisa, falando do luto, as doenças, né? Que você comentou um pouco aí, mas as doenças também, né? E aí, como é que é esse servir nesse outro lado? Sim, muitas vezes as doenças que eles trazem, elas estão espelhadas, elas estão em ressonância com esse tutor. Aí eu gosto muito das leituras da metafísica, como você bem trouxe, eu gosto de olhar por trás do físico o que tem ali emocional, de trauma, enfim. E é batata, às vezes o animal traz uma questão física que tá
apontando para uma questão emocional desse tutor que tem relação. Então, eu vou falar um exemplo aqui sem tabelinhas, mas no geral, né? Um animal que traz uma questão urinária, do aparelho urinário, por exemplo. Ele pode estar sinalizando um medo muito profundo dessa pessoa na vida, com alguma questão, que ela não olha e que ela não trabalha. Ou vice-versa. Um animal que é muito medroso, às vezes a gente vai ver e o tutor tem questões no sistema urinário. E às vezes é a mesma coisa. A gente pega assim, o meu animal tem muita infecção urinária. Você vai ver a tutora vive com infecção urinária, sabe? Então, o que está por trás disso? Então, eles estão sempre apontando essa correlação, seja física, seja física emocional e energética, para que a gente se cuide mais, para que a gente se olhe mais. Inclusive, muitas mensagens deles, é engraçado, porque eles trazem assim, olha para você, cuida de você, vive a sua vida. E tem gente que fica magoada, fala, nossa, mas, né, então, ele tá mandando eu olhar pra mim e tal. Ele tá mandando você olhar pra você e menos pra ele. Não que ele não seja grato, mas que a gente coloca tanto em cima dele que é isso que eu falei. Foge da gente, foge das nossas relações humanas, né? E precisa ser olhado. Com certeza. Mesma coisa também quadros de depressão, né? Aí não sei se você já pega pacientes assim também. Por exemplo, lá no meu prédio, teve uma gatinha que se jogou do andar lá, nem lembro qual que era, quinto ou sexto, mas tinha um quadro depressivo ali dentro daquele apartamento, entendeu? Então, ele assume esse negócio também, né? Sim, ele bioindica isso, né? A gente não descarta os fatores ambientais, né? A questão do manejo da própria vida e da qualidade da rotina desse animal. Uma coisa não exclui a outra. Então, muitas vezes um animal desse que você traz esse caso, que chega a um extremo, né? De pular de um prédio. Claro, você já trouxe aí uma confirmação que tinha um quadro depressivo no ambiente e o animal tá o tempo inteiro, né, absorvendo e transitando naquela energia, sim, né, talvez tivesse ali, inclusive, pensamentos, né, suicidas rolando pelo ambiente e o animal foi e apontou aquilo. Mas, claro, se a gente for olhar talvez a rotina desse animal, talvez fosse um animal que não passeava, um animal que não tinha atenção, que não tinha interação, que não tinha qualidade mesmo, né, na rotina, no dia a dia dele. E aí traz também a parte dele, onde que isso afeta emocionalmente e psicologicamente esse animal, para ele chegar numa decisão aí, numa atitude tão extrema de pular, né? Sim, e às vezes aqui, por exemplo, em São Paulo, os apartamentos são tão pequenos, né? E às vezes tem animais grandes, igual eu vejo lá os Goldens. Falei, gente, como essa pessoa está cuidando de um Golden dentro de um loft, né? Mal cabe ela, e aí, sabe assim, aí dá até uma questão de, gente, será que isso é certo, né? Mas, enfim, tá ali a serviço tudo, né? Eu fui uma dessas pessoas aí. Olha, Eu fui dessas pessoas, né? Eu tenho uma Golden hoje que se chama Alegria e eu mudei para Florianópolis faz um ano e meio mais ou menos, mas eu morava em São Paulo, eu morei 16 anos em São Paulo, num apartamento, não era um loft, era um pouquinho maior, mas era um apartamento. sim. E foi muito interessante isso, né? Falando já do meu próprio processo, né? Eu morava perto do Parque Ibirapuera, então eu conseguia manter uma rotina de passear com ela no Ibirapuera todos os dias. Isso a gente fazia. Legal. Mas, ainda assim, não era suficiente para suprir a necessidade de gasto energético e de interação dela. Então, eu me pegava incomodada muitas vezes em ver ela deitadinha lá no sofá, olhando pela janela, né? Porque eu trabalhava em casa, eu sempre trabalhei de home office, então eu ia passear com ela de manhã, mas durante o resto do dia eu estava ali trabalhando, não me tocava de ficar brincando, dando atenção a ela. Então ela passava muito Claro. tempo é, ociosa mesmo, e é uma golden super energética. E aquilo começou a me incomodar. Inicialmente, olha como é. Inicialmente me incomodou num sentido de culpa, como tutora. Ai, mas eu não estou sendo uma tutora, né, o suficientemente boa, não estou suprindo as necessidades dela. Aquilo foi me incomodando. E até que me levou para um lugar de, eu preciso mudar, eu preciso ir para uma casa. Daí depois, eu preciso ir para um lugar com mais natureza, um lugar que tenha quintal. Eu queria um quintal para ela estar solta, para ela brincar mais, enfim. E vários movimentos foram acontecendo na minha vida até que eu
Mudei aqui para Florianópolis, para uma casa com quintal, como eu queria, enfim. E a vida dela mudou totalmente. Ela é outra cachorra. Mas Certeza. não era só ela, né, Má? Não Era era só. você, era você. Então, no fundo, a minha qualidade de vida naquele momento também já estava indo para um lugar que talvez, se ela não tivesse me chacoalhado, eu teria adoecido, entende? E mais, né? Isso falando da Larissa adulta. Mas hoje, depois de ter trabalhado isso terapeuticamente, eu consigo ver perfeitamente por que me incomodou tanto. Porque ela estava mostrando a minha criança. Eu Ah, lembrei de cenas da minha infância, onde a minha mãe trabalhava muito o dia inteiro e eu passava o dia na varanda da minha casa, olhando as outras crianças brincarem na rua pela fresta do murinho, que nem ela fazia lá. olha isso. Então, isso também foi uma oportunidade incrível, não só para que eu tomasse a atitude de mudar a minha vida hoje, a minha qualidade de vida hoje, mas eu curasse também uma dor muito profunda daquela criança que se sentiu abandonada, não teve a atenção que queria da mãe, que queria, né? Não é que a Sim. mãe era culpada, mas o que eu queria receber naquele momento. Então, foi um processo de cura lindo, assim, e muito complexo, né? É incrível isso, é incrível. É muito lindo quando a gente vê isso, né, de uma forma ampla e a gente enxerga, consegue enxergar essa jornada, né? É uma jornada de cura mesmo, tem passos, tem camadas, né? E tanto para as pessoas em volta, quanto para os animais, quanto para você, enfim, várias Sim, camadas e nuances, né? Muito bom. exato. Muito bom, Lari. Gostei demais. Para a gente finalizando o nosso papo, que está muito bom. Que mensagem que você intui agora para a gente falar aqui para as pessoas que estão ouvindo, que têm os animais ou que precisam se conectar mais com elas mesmas? Que mensagem vem para você aí? Eu vou aproveitar a cartinha que a gente tirou aqui no nosso processo de entrada. Eu tirei a carta do oráculo xamânico, traz a medicina do cavalo marinho, né? E aqui até diz: observe e espere. Então, o cavalo marinho, ele é um animal que traz muito essa questão da conexão com a água, né? E a água representa as emoções. Então é um animal que traz a mensagem da paciência, da persistência, da fluidez. Então, serenidade, é um animal muito calmo. Se a gente for observar na natureza, né? Não é só nas leituras xamânicas, mas o animal na natureza. O cavalo marinho é um animal que passa muita paz, muita serenidade, muita calma, que vai ali no ritmo, né? Ao mesmo tempo também, a gente olha para ele e vê uma fragilidade ali, né? Ele tá vulnerável a muitos predadores, mas ele tem uma força gigantesca, porque ele dá conta, né? Ele traz a questão também de é o macho, né? Nos cavalos marinhos, é o macho que gesta e que pare os filhotes, muitos filhotes. Então traz pra gente uma questão de inversão de lugares ou de integração dos opostos, né? Do masculino e do feminino. Não tem só isso é de homem, isso é de mulher. A gente pode intercalar entre os papéis, entre as forças, se permitir fazer coisas diferentes, né? Ué, mas é o macho que dá a luz, é o macho que gesta, sim. Se permita fazer coisas diferentes na sua vida, se abra sua consciência, expanda. Então, acredito que é essa mensagem que eu quero deixar aqui através da medicina do cavalo marinho, mas através também de tudo isso que a gente falou, dentro dessa relação tão linda, tão profunda, com os animais, que nos trazem de volta para a gente mesmo, para nossa relação com a nossa espécie humana, para nossa relação com a gente, com a nossa alma, com a nossa essência. Acho que é isso. Nossa, maravilhosa, adorei. E vamos então ativar essa energia da contemplação, da observação e da integração. Adorei, fica a mensagem aí para vocês. Então, Lari, obrigada. Como que é suas redes? Deixa aí o contato para as pessoas poderem encontrar seu trabalho. Nós estamos hoje no Instagram, que é @eu.larissarios. Então, esse é o canal principal agora de conexão, né, de contato com as pessoas, e aí de lá ela consegue chegar no WhatsApp, enfim. Aí a gente está disponível.
Cheia de projetos, cheia de ideias novas e muitos trabalhos intuitivos, né? Sim, se Deus quiser. Para atendimento terapêutico de animal, de humanos, curso de formação para quem quer aprender isso, né? Então eu tenho um curso de formação para quem quer aprender a trazer essa consciência da comunicação intuitiva, seja para si mesmo na relação com o seu animal, enfim, seja para servir também como terapeuta. Então, vamos lá. Obrigada. Maravilha. Muito bom. Então, obrigada a vocês ouvintes aí também por esse papo. Deixe seus comentários, o que que você achou, quais animais de estimação você tem, que case que você passou na sua vida, que história a gente vai comentar, a gente vai conversar bastante aqui. Compartilha com quem você acha que vai gostar também desse papo e até um próximo episódio.